Então, pessoal, estou gravando esse vídeo rapidamente para poder falar sobre o tema que foi abordado hoje em nossa live. De maneira resumida, como foi uma live aberta, eu tive que tratar de outros assuntos também, né? Mas, em suma, gostaria de avisar quem não pôde assistir a nossa aula que nós focamos nessa primeira aula em falar da Trindade conservadora, da sua relação com os intelectuais, né, quer dizer, da sua relação. Eles eram formados por intelectuais. A Trindade Conservadora ela foi formada pelo Eusébio de Queiroz, o Visconde de Itaboraí e também o Visconde de Uruguai. Falamos disso e também falamos sobre os liberais, que também tiveram uma parte interessante nesse processo político todo. Então, o artigo ele discorre sobre as variedades, né, as variadas versões da formação do Estado Nacional e sua classe senhoral. O texto inicia-se por volta de 1847, que é a data da criação do Conselho de Ministros, né, do presidente de Conselho de Ministros, que seria o primeiro-ministro. Quem cria isso daí é o Dom Pedro II. E a partir daí o autor aponta por uma organização em relação ao jogo de posições entre os partidos políticos, o que cerne aí ao entendimento de briga política, briga por posições, briga porque quem vai desenhar o Estado, quem é que vai conseguir desenhar o Estado aos seus moldes ideológicos, né? E vimos que quem ganhou nessa briga, na queda de braço, que ocorreu entre conservadores e liberais, foram os conservadores. E vejamos também, havia, segundo o texto, que lê o estudo, lê essa relação do Império do Brasil de classes, né, de maneira gramsciana, né, gosta de focar nesse assunto de classes, de relação de poder, né, de classe senhoral nacional, vai trabalhar muito nisso, mas é interessante também de trabalhar nesse tipo de perspectiva, que os intelectuais da época que eram políticos, eles eram casados também com filhas de fazendeiro. Então você veja, um político conservador, pode também ter sido aí um exemplo, pode ter sido o Visconde do Uruguai, que foi um conservador participante da Trindade conservadora, da Trindade Saquarema, que desenhou o Estado Nacional ali, que teve grande influência no período de formação embrionária do Brasil Império, e eles acabavam se relacionando com filhas de fazendeiros. Há uma relação política e econômica explícita, até da maneira que essas pessoas se relacionavam. Filhas de fazendeiros, ou filhos de fazendeiros também, eram encaminhados ali a se casar com lideranças políticas. Então, você tinha fazendeiro virando político, às vezes, você tinha um fazendeiro que tinha isso de maneira gritante no Brasil Império, tinha um genro que era um grande político, né? Então isso acontecia e está expresso no texto. Além disso, pessoal, vamos entender que os conservadores trabalhavam por uma estabilidade na escravidão. Quando se moviam ao contrário disso, eram porque estavam sendo pressionados por alguma parte. E eu vou definir para vocês as duas partes. Por que os conservadores, às vezes, eles iam contra os seus ideais, os seus intuitos? Isso aconteceu em 1850 pela primeira vez. Os conservadores eles foram pressionados pelos ingleses a terminarem, a elaborarem uma lei que, de fato, culminasse nessa questão do tráfico de escravos no Brasil. Então, pressionado pelos ingleses e também, por que não, pelo imperador, que era um abolicionista e que participou de todas essas leis envolvendo o fim de escravidão no Brasil, eles acabaram tendo que ceder e se reorganizar. Neste primeiro momento, a economia cafeicultora ela está no seu apogeu, mas ela não sofre um grande impacto que fosse decisivo para o fim dessa prática comercial, que fosse decisivo para terminar com a mão de obra e enfraquecer a escravidão dentro do Brasil. Pelo contrário, eles já tinham recebido diversos navios negreiros com milhões de escravos entrando dentro do território brasileiro pelos navios negreiros. Então tem essa parte bastante interessante. Quando os conservadores não eram convencidos pelos ingleses através das forças das armas, eles eram convencidos pelo jogo de poder que o imperador do Brasil proporcionava a eles. Que jogo de poder é esse? Esse jogo de poder consistia-se numa troca. O imperador ele dava a pauta,
para o grupo político do momento, e esse grupo político, se rejeitasse a fazer isto, ele acabava por dissolver esse grupo político do poder, né, seja na Assembleia, seja no Congresso, ou seja na liderança ministerial, e colocava um outro grupo que pudesse levar o seu pedido, a sua ordem à frente. Então isso aconteceu diversas vezes no Brasil. E a questão dos liberais. Os liberais no Império do Brasil tinham um grande problema. Eles tinham um problema em implementar as suas visões no Estado brasileiro. Isso aí depois que os Saquaremas, em 1837, acabam refazendo toda a estrutura do Estado Imperial. Vamos lá, em 1834, logo após o período regencial se iniciar ali no Brasil Império com a abdicação do Dom Pedro I, o período regencial ele vai surgir ali de 1830 até 1840, o que acontece? Esses políticos liberais, eles assumem o poder da regência e o padre Diogo Feijó, ele vai elaborar leis que vão dar autonomia às províncias do Brasil. Pessoal, vejam bem, essas províncias, elas não tinham ali senso de nacionalidade, não tinham senso de pertencer ali realmente brasileiros, todo mundo unido, numa confraternidade, numa confederação, nada disso. As províncias eram lideradas geralmente por pessoas ligadas ali à parte econômica, à parte comercial, ou alguns ilustrados, alguns intelectuais que também tinham esse tipo de casamento, né, que eu já expliquei no começo do vídeo, e cada uma ali começava a levar a política a seu modo. Criavam ali suas assembleias, a lei permitiu que elas criassem assembleias ali estaduais, provinciais para elas, a revelia do poder central, e isso acabou culminando, ajudando, contribuindo para várias e várias revoltas que ocorreram durante esse período regencial. Inclusive, a Revolução Farroupilha, ela perdurou por mais tempo, ela foi terminar só em 1845. Então os conservadores eles retornam lá por volta de 1836, 37, e fazem o seguinte: olha, essa lei que vocês fizeram aí, enquanto vocês estiveram no poder, não prestou para nada. Essa lei ela acabou por destruir o Brasil. A unidade, a centralidade foi tocada, e isso era uma pauta muito cara para um país que quer ser país, que quer ter uma unidade, que quer ter ali um senso nacional. Então, os liberais saem com a moral muito baixa. Inclusive, alguns liberais não, muitos liberais acabaram se convertendo para o conservadorismo. E eles ficaram assim até 1839, 1840, quando eles vão participar do golpe da maioria, da maioridade, do imperador Dom Pedro II, achando que, por eles estarem em minoria naquele momento, provocando ali a maioridade de Dom Pedro II, eles talvez conseguiriam entrar pelo poder através das mãos do imperador Dom Pedro II. De primeiro modo, isso deu certo. Eles convenceram o imperador a subir o trono com 14 anos, 15 anos, e eles permaneceram ali por pouco mais de um ano no poder, e logo depois, convencido pelos conservadores, o imperador ele destitui esse gabinete, ele destitui as lideranças as lideranças liberais do poder, tá? Então o texto ele fala sobre isso também, nessa dificuldade que os liberais tinham em se assegurar no poder. Por curiosidade, fechando o vídeo, foi com os liberais que o Império do Brasil caiu. Foi com um liberal chamado Visconde do Ouro Preto. Mas a gente fala sobre isso numa próxima aula. Só para vocês ficarem informados e inteirados sobre o nosso estudo, essa é a primeira parte.